Olá pessoal, vamos continuar o estudo desse livro, Análise de Doutrina, do Glover Ship, do Centro de Estudos Teológicos. A gente está no capítulo 17, hoje a gente vai concluir esse capítulo 17, que fala sobre a igreja estabelecida por Cristo. Aí você pode me perguntar, né, Ronaldo, você falou das outras seitas, das outras religiões, que não está de acordo com a Bíblia, mas existe essa igreja aí, que você está falando aí, que esse livro aí, Análise de Doutrina, está falando? Existe sim. Até tem aí na minha playlist o meu livro, Como Iniciar uma Igreja Local, com ênfase nas igrejas nos lares, tá? De minha autoria, tá bem? Você pode ver aí. Para você adquiri-lo, está aí na descrição do vídeo, como você pode comprar ele fisicamente. Ou, se você quiser, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Enviarei para você em PDF gratuitamente, tá bem? A Igreja Estabelecida por Cristo, lição 17. A gente vai ver hoje o subtítulo A Disciplina na Igreja. Já peço aí, se você puder deixar o like, compartilhar esse vídeo aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, convide aí os seus contatos para se inscrever no canal também, tá bom? E tendo alguma dúvida, meu e-mail tá aí, tá? Manda um e-mail para mim. A disciplina na igreja. O santuário, entre parênteses, templo de Deus, afirma que 1. As restrições que controlam a igreja são limitadas estritamente pelos ensinamentos do Novo Testamento. O santuário, entre parênteses, templo de Deus, afirma também, ponto 2, nenhum homem ou igreja, entre parênteses, ou igreja, tem o direito de acrescentar qualquer lista de proibições ou formular credos, senão aqueles especificamente mencionados no Novo Testamento, como guia para a nossa fé, esperança e salvação. O santuário, entre parênteses, templo de Deus, afirma também, ponto 3, os membros do corpo de Cristo têm a liberdade de seguir sua própria consciência em tudo que não for especificamente ordenado ou proibido no Novo Testamento. O santuário, entre parênteses, o templo de Deus, afirma também, item 4, a disciplina praticada na igreja se limita ao processo delineado no Novo Testamento. O santuário, entre parênteses, o templo de Deus, afirma também, ponto 5, a disciplina na igreja existe para corrigir os santos, que é os discípulos, praticar a sã doutrina e influenciar o mundo pela sua apresentação digna e pura, sendo a igreja a comunidade mais importante do mundo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a disciplina na igreja? A Bíblia ensina, ponto 1, a igreja é o santuário, entre parênteses, ou templo de Deus, porque ele habita na igreja, entre parênteses, em nós individualmente, e está no meio do seu povo, conforme está lá 1 Coríntios 3, 16 e 17, Efésios 2, 21 e 1 João 4, 16. Dá uma pausa aí e veja essas passagens bíblicas para confirmar isso. A Bíblia também ensina, ponto 2, a base de toda a fé, de toda a nossa fé e disciplina das restrições que nos governam acham-se no Novo Testamento, não sendo ela planejada em ordens humanas. Conforme você pode ver, Números 22, 18, Josué 1:8, 2 Pedro 1:2, 1 Timóteo 3, 16 e 17 e 1 Timóteo 4:2. A Bíblia também ensina, ponto 3, não temos o direito de acrescentar à palavra de Deus qualquer documento contendo listas, entre aspas, oficiais de proibições para os cristãos. Está lá em 1 Coríntios 4:6. A Bíblia também ensina, ponto 4, os cristãos têm liberdade em Cristo, não sendo escravos de qualquer mandamento humano referente à religião, conforme está lá 1 Coríntios 3:17, Gálatas 5:1 e Gálatas 5:13.
Isso não significa que não podemos usar nossa liberdade erroneamente, tornando-a tropeço para os outros, conforme está lá em 1 Coríntios 4:12, 1 Coríntios 8:9, 1 Coríntios 10:12. A Bíblia ensina também, ponto 5. A disciplina na igreja é controlada pelos próprios textos e descrevem a palavra de Deus, conforme está lá Mateus 18, 15 a 20, 1 Coríntios 5, de 1 a 13, 1 Coríntios 2, 5 a 11, Tiago 5, 16 a 20 e Tito 2, de 1 a 10. A Bíblia também ensina, ponto 6. O membro que resiste à disciplina divina corre o risco de prejudicar a causa de Cristo, pelo mau exemplo, conforme está lá em 1 Coríntios 5, 6, 1 Coríntios 5, 11, 2 Tessalonicenses 3, 6, além de prejudicar espiritualmente a sua própria alma, conforme está lá 1 Timóteo 4, 16, Hebreus 6, de 4 a 6. O outro subtítulo, a volta de Cristo e o juízo final. A coluna e baluarte da verdade afirma que 1. Jesus voltará da mesma maneira como foi para os céus, mas o dia do seu advento não é conhecido pelos homens. A coluna e o baluarte da verdade afirma que, ponto 2, aquele dia tudo se acabará neste universo material. A coluna e o baluarte da verdade afirma também, ponto 3, naquele dia tudo se acabará neste universo material. Opa, essa eu já li, né? Ponto 3. O Espírito de Cristo ressuscitará todos os mortos. Estes, junto com os cristãos ainda vivos, serão reunidos perante o trono celestial de Deus. A coluna e o baluarte da verdade afirma também, ponto 4. Ele julgará todos os homens, os quais terão de responder por suas obras. A coluna e o baluarte da verdade afirma também, ponto 5. Ele fará a separação entre os fiéis e os infiéis, enviando os injustos para o inferno para todo sempre, e levando os justos em sua companhia, para habitarem eternamente com ele. A coluna e baluarte da verdade afirma também, ponto 6. Aqueles que fielmente seguir a Cristo subirão aos céus e ficarão à direita de Deus, para herdarem a vida eterna. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo e o juízo final? A Bíblia afirma, ponto 1, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade, conforme está lá em 1 Timóteo 3,15. A Bíblia também afirma, ponto 2, Jesus voltará num dia em que apenas Deus sabe, conforme está escrito lá em Mateus 24, 44 a 50 e 1 Tessalonicenses 5, 2 a 4, para receber aqueles que que participaram da verdadeira coluna e baluarte da verdade, a Igreja do Novo Testamento. Observação. O texto bíblico em Mateus 24, de 29 a 31, descreve em termos muito claros a vinda do Filho do Homem, Jesus. A Bíblia também ensina, ponto 3. Na vinda de Cristo, o universo físico será destruído, conforme está lá em Mateus 24, 29 a 31 e 2 Pedro 3, de 10 a 13. A Bíblia também afirma, ponto 4, todos serão ressuscitados, e junto com os que estiverem ainda vivos, se apresentarão perante o trono de Cristo, conforme Mateus 25, 31 e 32, 1 Coríntios 15, 20 a 28 e 50 a 52. A Bíblia também afirma, ponto 5, Cristo julgará todos os homens, enviando os infiéis para o castigo eterno e levando os infiéis para seu lar eterno. Aliás, os fiéis para o seu lar eterno. Mateus, conforme está lá em Mateus 25, 32 e 33 e o 46,
Segundo Coríntios 15, 24. Portanto, quem está no Espírito de Deus está com Deus, estará com Deus naquele dia, conforme Colossenses 3, 4. Conclusão do capítulo 17. Como você viu nessa lição, a Igreja de Cristo existe para obedecer com exatidão os mandamentos bíblicos encontrados no Novo Testamento. Portanto, a Igreja de Cristo é bíblica. Sua natureza está na Bíblia e seus membros seguem a Bíblia como credo único e perfeito. Os membros dessa igreja existem para voltar a ser aquela igreja original, em todos os sentidos. Por isso é essencial falar só onde a Bíblia fala, usando palavras bíblicas para descrever coisas bíblicas e limitando-se apenas às instruções bíblicas sobre a doutrina, o louvor, a moralidade, a disciplina e as obras da igreja. É essencial permanecer inteiramente fiel aos mandamentos do Senhor, seguindo este preceito, Em mandamentos, unidade. Em opiniões, liberdade. Em tudo, amor. Subtítulo da conclusão: a única direção. Aceitamos a Bíblia, e somente a Bíblia, como regra espiritual para a nossa vida. Acreditamos que qualquer indivíduo de qualquer época, língua, cultura e nível social, com a Bíblia na mão, pode ensinar, batizar e iniciar uma igreja de Cristo, sem qualquer ordem ou autorização humana, pois sua autorização vem diretamente de Cristo, conforme está lá Atos 20, versículo 28, 2 Pedro 1, 16, né? E também tem o meu livrinho aqui, tá bom? Que eu falei no começo aí, tá aí na descrição do vídeo. Afirmamos que existe apenas uma igreja, ou seja, um só corpo de Cristo no Novo Testamento. Insistimos que todos nós devemos ser unidos naquele corpo único, pois existe um só corpo de Cristo. Há um só caminho que pode nos conduzir aos céus. Cristo, o autor da nossa salvação, conforme Hebreus 5:9. Então, caro estudante, deixe de seguir qualquer outro caminho ou qualquer outra doutrina. Seja cristão e apenas cristão, obedecendo à forma bíblica de doutrina, conforme diz Romanos 6, 17. Subtítulo da conclusão: faça uma decisão eterna. Sabemos que deixar o erro é um passo a mais para chegar à perfeição e salvação em Jesus Cristo. Por isso vale a pena pertencer à verdadeira árvore da vida, conforme está lá em Tito 3, de 4 a 7. Não há salvação em qualquer nome, exceto o de Cristo, conforme está lá Atos 4:12 e Romanos 8:1. Oramos para que você tenha coragem de obedecer à verdade, custe o que custar, conforme está lá 1 Pedro 1, de 2 a 23 e 3 João, versículo 4. Decida agora, de uma vez por todas, ser simplesmente cristão e membro da igreja que Jesus estabeleceu aqui na terra. Obrigado por acompanhar. Depois a gente vai ver a lição 18, síntese do curso, tá? Mas antes da síntese do curso, nós vamos fazer também os exercícios, né? Que tá nesse livrinho azul aqui, tá? Se você está gostando do estudo desse livro, Análise de Doutrina do Glover Shipp, do Centro de Estudos Teológicos, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, né? Para que mais pessoas aprendam e conheçam sobre a igreja verdadeira. E se você quer constituir uma igreja, pode ser aí mesmo no seu lar, tem o meu livrinho que auxilia aí, tá? Como iniciar uma igreja local, com ênfase nas igrejas, nos lares, tá? Então, fica aí minha dica para você mandar um e-mail para mim, que eu enviarei para você, né? Um PDF gratuitamente com o meu livro, tá bom?
Mas se você quer ele fisicamente, está aí na descrição do vídeo, né? Na editora Ebenezer, né? Tá vendendo lá, tá bom? Entra aí e compra um exemplar lá também, tá bom? Agradeço muito você que está acompanhando, investindo aí o seu tempo para aprender a palavra de Deus. Peço aí que você convide mais pessoas para se inscrever no canal, acione o sininho aí para que você seja avisado quando eu fizer um novo vídeo, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?